Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento no livro de Levítico, continuando o nosso estudo, capítulo após capítulo, desde o Gênesis. Levítico capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo de número 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra no arraial, ou quem os degolar fora do arraial, e não os trouxer à porta da tenda da congregação, para oferecer oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado o sangue. Derramou sangue, por isso será extirpado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que oferecem sobre a face do campo, os tragam ao Senhor à porta da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Diz-lhes, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que ofereceu holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será extirpado do seu povo. E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue contra aquela alma, porei a minha face, e a extirparei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne. Porque a vida de toda a carne é o sangue, qualquer que o comer será extirpado. E todo homem entre os naturais ou entre os estrangeiros que comer corpo morto ou dilacerado, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Mas se os não lavar nem banhar a sua carne, levará sobre si a sua iniquidade. Podeis assentar. É um desafio, irmãos, pregar sobre Levítico, porque é fazer aparecer na superfície aquilo que está embaixo, aquilo que está no fundo. Deus não prescreveu a judeus no Velho Testamento todas essas cerimônias, todos esses ritos caprichosamente. Deus os queria educar, pedagogicamente os queria preparar para compreenderem aquela obra que Jesus Cristo viria fazer. A misericórdia de Deus não somente fez com que eles soubessem acerca de Jesus que ainda viria por meio de promessas e por meio dos profetas, mas também por meio de representações que aconteciam mediante os ritos. E nós percebemos que grande parte dos ritos envolvem sacrifícios, derramamento de sangue,
e muito é mencionada a palavra expiação no livro de Levítico. Esses múltiplos sacrifícios projetavam o sacrifício de Cristo, ou antecipavam simbolicamente o sacrifício que Jesus faria na cruz. O derramamento de sangue era imprescindível, porque Jesus levou em sua carne os nossos pecados, e sua carne teria que ser moída, traspassada, dilacerada, para que nela os nossos pecados fossem destruídos. E o sinal de que sua carne fora traspassada, dilacerada, era o sangue esvaindo. O sangue de Jesus é nossa salvação. Se ele tivesse padecido por enforcamento, sem verter sangue, não teria sido destruído o seu corpo, não teria sido destruído o pecado em seu corpo. Mas Jesus levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi traspassado, note, pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. Na ceia ele tomou o pão e o partiu e disse: está o meu corpo partido por amor de vós. E em seguida a isso deu o cálice, dizendo: este é o sangue do novo pacto, derramado por muitos para a remissão de pecados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário um ser inocente, como um cordeiro imaculado e sem mancha, que tomasse a iniquidade dos culpados e pagasse o preço da redenção vertendo o seu próprio sangue. É o sangue de Jesus que nos purifica, diz a Bíblia, de todo pecado. Todos aqueles ritos, todos aqueles sacrifícios, todo aquele sangue derramado, a época da lei do velho pacto, era para preparar a mentalidade daqueles homens para compreenderem o que Jesus veio fazer. E curiosamente, os judeus não entenderam. Esperavam um Messias que viesse como rei e não conseguiram vislumbrar o Messias naquele que padecia na cruz. Curiosamente, o próprio Isaías, antes que Jesus viesse ou nascesse, já advertia o povo judeu que eles iriam fazer isso. Quando lá no capítulo 50 e pouco ele diz que nós o tínhamos por ferido de Deus e oprimido, como se na verdade o seu padecimento fora um castigo divino por sua culpa. Mas ele foi moído, diz Isaías, pelas nossas iniquidades. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso não foi dito antes da morte de Jesus, mas muito tempo antes de Jesus nascer. Portanto, meus irmãos, os judeus não têm desculpa, e nem o mundo gentio que tem a Bíblia a seu alcance, nem o mundo não judeu que pode ler a Bíblia, tem desculpa para não compreender ou aceitar aquilo que Jesus fez por nós lá no Calvário. Mas vamos aprender as lições específicas que o capítulo 17 quer nos trazer. Em primeiro lugar, observe que no início há a proibição, a vedação de sacrifícios feitos pelo povo longe da tenda da congregação. Deus aqui diz: olha, se vocês querem oferecer sacrifícios, tragam o animal, a tenda da congregação, ofereçam através da mediação do sacerdote, que também era um tipo de Cristo. Jesus tanto é o sacrifício como é o mediador. Por isso ele ressurgiu, para apresentar ao Pai o seu corpo ferido. Por isso ele ressuscitou com as chagas que mostrou a Tomé, porque ele apresentou-se ao Pai com um corpo atingido, porém vivo. Ele é o sacerdote que vai diante de Deus levar o sacrifício, e ele é o sacrifício também. E notemos aqui, irmãos, o que Deus está prescrevendo: que ninguém oferecesse sacrifício senão
pela mediação do sacerdote, senão através da tenda. Obviamente que pessoas poderiam, teoricamente falando, oferecer sacrifícios no campo, em casa, ao Deus verdadeiro. Antes de haver tabernáculo, antes de haver templo de Salomão, homens como Abraão, Noé, ofereceram sacrifícios a Deus no altar que eles mesmos erigiram. Mas uma vez que havia o tabernáculo, Deus está dizendo que os judeus não ofereçam no campo, nas casas, mas ofereçam no tabernáculo. Por que razão isso se dava? Há duas razões. Porque Deus não queria sacrifícios longe do tabernáculo, sem a mediação do sacerdote. Primeiro, porque se eles tivessem oportunidade de oferecer sacrifícios em casa, no campo, hoje eles poderiam estar oferecendo ao Senhor, mas amanhã, influenciados pelos pagãos, pelos gentios, pelas nações que serviam a outros deuses, eles poderiam estar oferecendo sacrifícios a deuses estranhos. Todavia, se levassem o sacrifício ao tabernáculo, eles se lembrariam sempre da lei, se lembrariam sempre de quem era o Deus verdadeiro. Nós notamos essa preocupação de que o sacrifício fosse feito no tabernáculo para que a longo prazo eles não deixassem de oferecer ao Deus verdadeiro para oferecer ao Deus estranho. No versículo 7, Deus diz: e nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem, isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Nós lemos no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, que os sacrifícios que se oferecem a ídolos, a deuses falsos, são recebidos não por esses deuses que de fato não existem, mas são recebidos por demônios. Paulo diz: o que se oferece aos ídolos, se oferece aos demônios. Os sacrifícios aos ídolos são sacrifícios aos demônios. Então Deus diz: tragam para o tabernáculo, porque se eles privatizassem o culto, eles também se fragilizariam diante de influências de múltiplas religiões que também ofereciam sacrifícios. Portanto, poderia corromper o culto. Segundo, irmãos, Deus queria o seu povo unido. Deus queria o seu povo unido no tabernáculo. Não poderia a fé ser uma questão privada. A fé tem que ter expressão comunitária. Comunitária. Há muitas pessoas que são individualistas, irmãos. Qual é a sua igreja, meu irmão? A minha igreja é o Senhor, não tenho congregação não. Você serve a Deus aonde? Eu não sirvo em canto nenhum. Eu sirvo na minha casa. É o individualismo. A pessoa quer fazer conforme bem lhe parece, sem a congregação. Isso aqui, irmãos, também vai repercutir no ensino que nós temos da igreja verdadeira. É preciso que aqueles que creem de modo igual estejam juntos. Não estou falando apenas de pessoas serem crentes e estarem juntas. Eu estou falando daqueles crentes que, já iluminados pela palavra, compreenderam a sã doutrina plenamente. Há muitas pessoas que dizem: pastor, eu concordo com vocês, com o que vocês pregam, mas eu quero continuar na minha igreja. Lá está tudo errado, é uma igreja liberal, mas eu quero ser guardião da verdade dentro do meu coração, lá dentro. Individualismo, irmãos. É como a pessoa querer fazer o seu sacrifício no campo ou em casa. A longo prazo, eu não vou dizer que ela vai estar sacrificando aos demônios, mas a longo prazo ela vai se acomodar, ela vai esfriar.
ela vai ser vencida pelo meio, porque permaneceu lá. Quando permaneceu, foi cúmplice, foi conivente com o erro, e ela não vai durar nessa chama. Há muitos que orgulhosamente pensam assim, porque nessas igrejas liberais onde estão, eles possuem cargos, então eles já estão cientes da sã doutrina, mas dizem: pastor, eu quero ficar aqui guardando a verdade, claro, mas eu não vou sair, eu quero influenciar os outros. Mas na verdade não é isso. Eles não querem abdicar dos cargos que lá tem. Sabem que se forem para uma igreja que está moldada na palavra de Deus, terão que começar a jornada do começo, terão que adquirir reconhecimento dos outros a longo prazo. Ainda aqueles que saem de igrejas que estão erradas, mas se recusam a entrar numa igreja que está certa, que guarda a sã doutrina, são individualistas. Agora eu quero fundar o meu próprio ministério, agora eu quero começar a minha própria igreja. Meus irmãos, sabe qual é a lição aqui? É que se a fé não for fortalecida comunitariamente, ela tornar-se-á a longo prazo herética. Se esse espírito individualista se mantiver, ele abrirá a porta para os enganos de Satanás. A seita russelita, ou como eles se intitulam, os testemunhas de Jeová, começaram com um grupo de pessoas que queriam estudar a Bíblia, mas separadamente da igreja, e o diabo os enganou. O adventismo, outra seita herética, foi no mesmo caminho. Há pessoas, irmãos, que já conheceram a verdade, mas não a amaram suficientemente para saírem de onde estavam e abandonar seus cargos. Não a amaram suficientemente para entrar na igreja verdadeira, embora saíssem de uma igreja errada. Ficaram sozinhos, quiseram formar o seu próprio círculo. Pela minha experiência de vida, eu tenho visto inúmeras pessoas assim. Com o tempo elas começam a inventar doutrinas, irmãos, coisas que você não vê em canto nenhum, nem nas igrejas, nem da história da igreja. Elas começam a ter um pensamento próprio, sem antecedente. É assim que as seitas começam. É assim que os erros doutrinários começam, com esse espírito individualista. A fé é comunitária. Nós temos, irmãos, que entender que nós não estamos começando o cristianismo agora. Jesus fundou a sua igreja há 2000 anos atrás, e essa igreja, por mais que no mundo tenham ocorrido variações, perseguições, ela subsiste. Ela não é grande porque ela é um pequeno rebanho, como Jesus disse, mas nós temos que identificar a comunidade que guarda a palavra, que é legítima herdeira da tradição apostólica. Em cada geração nós podemos encontrar um remanescente fiel, e a esse remanescente nós devemos nos unir. Nós temos que levar o sacrifício ao tabernáculo, senão, com o passar do tempo, estaremos sacrificando a ídolos. Vou lhes dar aqui um exemplo para os irmãos entenderem. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 33. Segundo livro de Crônicas, 33, a partir do versículo de número 15. Está falando de Manassés. Manassés foi um rei ímpio no início, promoveu a idolatria em Israel, mas no final ele se converteu. Sofrendo muito, ele arrependeu-se e voltou-se para Deus.
E a nação de Israel com ele também voltou-se para Deus. Mas veja aqui, segundo o livro de Crônicas 33, a partir do 15. E tirou Manassés, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Quando Manassés se converteu, irmãos, ele reparou o altar do templo de Deus que ele havia praticamente destruído. Ele lançou fora os deuses estranhos. Ele promoveu o culto a Deus no templo. Ele ordenou que toda a nação servisse ao Senhor. Mas ele tolerou que cada pessoa em casa que tinha os seus altos, que oferecia lá sacrifício aos deuses antes de Manassés se converter, mantivessem os altos, sendo que agora para oferecer sacrifícios a Deus. Os irmãos estão entendendo? Quando Manassés estava no paganismo, ele oferecia sacrifícios a ídolos, não no templo, fora. E no templo também, porque ele pôs ídolos lá. E o povo também. O culto ficou uma coisa privada, todo mundo adorava deuses. Mas aí quando ele converteu-se, ele disse: todo mundo venha servir ao Senhor. Ele restaurou o culto no templo. De certo modo ele queria que todo mundo viesse para o templo. Mas o povo, irmãos, manteve os altos em casa, aqueles altos que anteriormente o povo usava para adorar ídolos falsos, sendo que agora eles estavam adorando o Deus verdadeiro. Houve um erro, logo depois a nação se desvia de novo. Por que a nação se desvia? Porque mantiveram os altos, porque não erradicaram os altos. Vou lhes mostrar um rei antes de Manassés, que foi, irmãos, mais forte para levar o povo a servir a Deus. Segundo Crônicas 32, é Ezequias. Veja o que Senaqueribe, que era inimigo de Israel, disse acerca de Ezequias. E o inimigo testifica da virtude do servo de Deus, do rei Ezequias. Segundo Crônicas 32, 12. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Note, Ezequias foi mais forte do que Manassés. Ele tirou os altos, ele disse: só adora o povo a Deus aqui. Manassés não tolerou. Às vezes a pessoa diz: eu quero servir a Deus da minha maneira, pastor. Não quero adorar outro Deus não, Deus verdadeiro. E não quer compromisso com a igreja. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que aprender com todos os santos. Não é sozinho não, com todos os santos, qual é a altura, a largura, a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, até sermos tomados da inteira plenitude de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite: você não pode isolar a sua fé, privatizar a sua fé. A fé é para ser vivenciada na comunidade, é para ser vivenciada na igreja, numa igreja fiel à palavra, numa igreja guardiã da sã doutrina. O lugar é no tabernáculo. Eu não estou dizendo que você não leia a Bíblia em casa. Leia, claro que tem que ler. O crente não é crente só no templo, ele é crente em todo canto. Ele medita na palavra dia e noite. Ele fecha a porta do quarto e lá ora ao Pai que está em secreto, e o Pai lhe enxerga. Eu não estou dizendo que você não tenha a piedade pessoal, individual. Ela é necessária até para que seja virtuosa a piedade comunitária. Se você vier seco para a igreja, você não tem nada para dar. Mas Paulo diz: quando vos congregais, cada um tem. Nós chegamos à igreja cheios do Espírito para compartilhar. Mas o que eu estou dizendo é que você deve entender
que a sua piedade individual, sua vida com Deus individual, não pode estar desarticulada da vida comunitária da igreja. Essa é a primeira lição que nós temos aqui no livro de Levíticos, no capítulo de número 17. Vamos à segunda lição. A partir do versículo de número 10, se fala da proibição de comer sangue. Deus queria, irmãos, preparar o povo para entender a importância do sangue de Jesus, para entender que Jesus teria que derramar sangue, ele teria que ter o seu corpo traspassado. O sangue era valioso, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Como eu disse no início, se Jesus fosse enforcado, nós não teríamos salvação. Ele tinha que ser traspassado. A Bíblia diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Deus queria cultivar no povo um respeito pelo sangue, para que o povo pudesse apreciar a morte de Jesus Cristo como uma morte cruenta, com derramamento de sangue. O povo tinha que preparar a mente para entender o sangue como uma coisa valiosa, para entender que o sangue derramado de Jesus por nós era valioso para a nossa redenção. Se aquelas pessoas comessem sangue como os pagãos faziam à época, que se lambuzavam com sangue em suas festividades, vampirescamente tomavam os alimentos de uma maneira imunda, de uma maneira extravagante, se eles assumissem aqueles hábitos, eles não entenderiam que havia distinção entre uma morte por enforcamento e uma morte na cruz. Eles não entenderiam o valor do sangue de Jesus. Deus estava querendo que eles cultivassem uma reverência pelo sangue, para que pudessem entender a expiação de pecados pelo sangue do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu fico aqui a pensar. Aquele povo deveria ficar profundamente impressionado com aqueles sacrifícios. O povo não comia sangue, tanto o sangue estava distante da realidade da casa. Quando eles sacrificavam, escondiam o sangue debaixo da terra. Eles não viam sangue na alimentação, eles não viam sangue cotidianamente. E naqueles dias dos sacrifícios, aqueles animais sendo violentamente degolados. Não pensem que como nós acharíamos hoje, naquela época eles também não achavam aquilo chocante. É chocante ver aquele animal sendo morto violentamente, o sangue sendo espargido, o altar sendo molhado de sangue, um cheiro não muito agradável. Não pensem que não era chocante para eles, era. Mas Deus queria chocá-los, para que eles percebessem como grave era o pecado, de maneira que precisava de um remédio tão implacável, para que eles entendessem quão dolorosa seria a morte de Cristo, para que eles pudessem se comover pela sua culpa e terem um vislumbre do que Jesus fez no Calvário. Alguém perguntará: pastor, e nós hoje? Nós temos que ter essa visão, irmãos. Sendo que nós não vamos matar animais, nós vamos contemplar o que Jesus fez na cruz. Durante a Idade Média, alguns místicos cristãos, que foram considerados antecessores dos reformadores protestantes, eles falavam da contemplação da cruz. Não era de um crucifixo, de um objeto, era a contemplação do evento, cultivar uma meditação sobre aquilo que Jesus fez na cruz. Esses místicos influenciaram profundamente Martinho Lutero. Lutero tem um sermão que é um sermão sobre a contemplação da morte de Jesus.
dedicado a estimular os crentes a terem essa contemplação. Mas pastor, como é que eu vou contemplar? Através da palavra, lendo a Bíblia, a descrição do que aconteceu. Cada página, quando você lê sobre esses animais sendo sacrificados, imagine Jesus. Quando lê o Novo Testamento, pense em Jesus. Quando Paulo diz que prega a Cristo e esse crucificado, não discuta só a teologia de Paulo, não. Pense no Cristo crucificado. Lá em Gálatas, capítulo de número 3, Paulo diz assim: ó insensatos Gálatas, versículo 1: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, foi representado como crucificado? Paulo aqui, irmãos, está dizendo: olha, Jesus foi representado através da palavra, foi evidenciado entre vós como crucificado. Quem vos fascinou, Gálatas? Porque aqueles Gálatas, irmãos, estavam desviando o seu olhar do que Jesus fizera na cruz, estavam passando a olhar para as suas obras, estavam aceitando uma mensagem judaizante que falava de salvação por outros meios que não por Jesus Cristo e seu sacrifício. Mas note, através da palavra, Paulo diz: vocês ficaram cara a cara com Cristo crucificado. A palavra de Deus, irmãos, nos leva até analogicamente a experiência que o judeu tinha quando via aquele animal sendo rasgado, dilacerado. O judeu ali via e ficava chocado, pois o crente tem essa oportunidade de ficar chocado através da leitura da Bíblia, através do que o Espírito Santo faz conosco enquanto lemos. Ele nos confronta com o que Jesus fez no Calvário. Agora o crente começa a esfriar, eu vou lhe dizer quando. É quando ele deixa de ver o que Jesus fez lá na cruz. É quando ele para de olhar para o que Jesus fez na cruz. Era o que estava acontecendo na Galácia. Paulo diz: quem vos fascinou? Quem vos encantou? Vocês viram, vocês contemplaram, não com os olhos físicos, com os olhos da fé, com óculos da palavra. Paulo diz: vocês viram. Mas quem vos enganou, vos fascinou, que vocês tiraram a visão. Um crente começa a esfriar, irmãos, quando ele perde a visão do que Jesus Cristo fez no Calvário. Deus quer tanto que nós cultivemos a visão do que lá aconteceu, que Ele nos instituiu a ceia do Senhor. Tem crente participando mecanicamente da ceia do Senhor. Ele olha para o pão partido e ele não vê nada senão o pão partido. Ele come o pão, mas ele não vê nada senão o alimento. Você tem que enxergar a obra de Cristo naquele momento. Deus estabeleceu, irmãos, para ensinar-nos que nós temos que cultivar a visão do Calvário. Quando Paulo diz: examinai a vós mesmos, secundariamente é que ele quer falar de algum pecado que possamos ter e do qual tenhamos que nos arrepender. Primariamente o que ele quer dizer é o seguinte: examinem a vocês mesmos, para ver se vocês estão discernindo o corpo, para ver se vocês estão vendo nos elementos a coisa certa. Porque muitos estavam participando da ceia em Corinto como quem participa de qualquer alimento, e Paulo disse: vocês não tem casa para comer não? Examine cada um a si próprio, vejam o que é que vocês estão enxergando aqui. Você tem que se examinar para ver o que é que você está vendo, meu irmão. A teologia da prosperidade é inimiga da cruz. Quando o crente tem a visão da cruz, por mais que ele sofra, ele diz: Jesus sofreu mais do que eu. Ele se encontra com Jesus no sofrimento. Se padeço com ele serei glorificado. Se morro com ele serei ressuscitado. O crente vê o seu sofrimento de modo sacramental. Ou seja, o seu sofrimento é como se fosse uma participação no sofrimento de Jesus. Eu cumpro no meu corpo as aflições de Cristo, disse Paulo. Nesse momento, ele tem prazer nas perseguições que sofre por amor a Cristo. E é então que quando ele está fraco, é aí que ele está forte, aleluia! Mas quando ele não contempla o que Jesus fez na cruz, ele diz: por que é que eu sirvo a Deus e só sofro?
Ser crente não vale a pena não. É só sofrimento. Quando ele tira a visão da cruz, o outro se gloria, irmãos, no sofrimento. O outro entende a palavra de Pedro: bem-aventurados sois vós quando fordes vituperados e perseguidos por amor de Cristo. Nessa hora repousa sobre vós o Espírito da glória, o Espírito de Deus. O crente que tem a visão do Calvário, irmãos, ele não desanima e nem desfalece nas tribulações, porque ele sabe que a tribulação produz paciência, a paciência, a perseverança, a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Um crente que tem a visão da cruz, ele não se lamenta de não ter o que outros têm materialmente neste mundo. Ele se contenta com o que tem. Ele ouve a voz de Cristo: a minha graça te basta. Esse crente pode dizer: Senhor, a tua graça é melhor que a vida. Aleluia! Nós ouvimos muito por aí, irmãos, se falar sobre a ressurreição e vitória de Jesus. Claro que Jesus não está na cruz, mas muito desse discurso sobre a vitória de Jesus é, na verdade, irmãos, uma forma de a pessoa se esquivar da contemplação do Calvário, de assumir os elementos de abnegação do cristianismo. Esses dias eu estava ouvindo uma rádio católica e vi aquela música do padre Zezinho, que é muito bonita, sobre o Galileu. E eu parei para ouvir, e era o padre Zezinho cantando, suponho, a voz era muito parecida com a dele. Ele fez uma adaptação, que terminava a música com a morte de Jesus. Ele criou mais uma parte, que Jesus ressuscitou, está no céu e vai voltar. Os crentes costumam criticar muito os católicos, por causa que os católicos têm uma visão de Cristo como se ele estivesse na cruz, crucifixo e tal e tudo mais. E eu acho que o padre Zezinho quis dar uma resposta a essa crítica dos evangélicos. Mas em parte, irmãos, é porque todo mundo quer passar logo pela morte de Jesus. É de passagem, sair logo dela. Claro que nós não vislumbramos Jesus na cruz, nós o vislumbramos à direita do Pai, vitorioso. Mas eu quero dizer que mesmo ressuscitado e vitorioso, ele tem as marcas da cruz. Nós o vemos vivo, nós sabemos que ele está vivo, nós sabemos que ele vai voltar, nós sabemos que ele é rei, mas ele é um rei de mãos furadas. Aleluia! Mesmo no Cristo vivo, irmãos, nós queremos contemplar sua morte. Ele apareceu a Tomé e diz: Tomé, toca aqui e vê que sou eu mesmo. Põe a mão no meu lado, onde o soldado feriu. João, no Apocalipse, viu Cristo ressurreto e ele descreveu assim: eu vi um cordeiro como que havendo sido morto. Mesmo vivo, João viu alguém como que havendo sido morto. Ele viu os sinais da morte. Quem é digno de abrir o livro? O leão da tribo de Judá, que venceu, mas também é o cordeiro como que havendo sido morto. Quando Jesus vier em glória, na segunda vinda à terra, não no arrebatamento da igreja, os judeus verão aquele a quem traspassado, vão ver as marcas dos cravos, e então os judeus se dobrarão e vão dizer: verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. Jesus está vivo, sim, mas nós não queremos correr para a sua ressurreição para esquecer o momento de sua morte. Tem aquele hino, né? Se eu amo a mensagem da cruz, a última estrofe diz: quero sempre levar e sofrer, né? A cruz, a seita universal mudou. Quero sempre levar e viver. Cruz ninguém vive não, sofre mesmo. Mas é porque o discurso de lá é: pare de sofrer. Crente não fica doente, crente não tem isso. Então fala da morte de Jesus de passagem. Jesus tem que estar logo vivo. Meus irmãos, Jesus está vivo,
mas nós temos redenção porque Ele morreu na cruz do Calvário. É o seu sangue que nos purifica de todo pecado. Ele entrou no santuário celeste através do seu próprio sangue. Ele está vivo com as marcas dos cravos. Você tem que se lembrar disso para você ver quão desgraçado foi o seu pecado. Para cada vez que você se lembrar nas chagas de Jesus, você venha a odiar o pecado que já cometeu, a não querer cometê-lo mais, e para que você ame Jesus em gratidão perpétua por tudo que Ele fez por você. Aleluia. Veja aqui o que a Bíblia Sagrada diz em Levítico capítulo 16. É antes, o capítulo anterior que nós lemos no culto anterior, mas eu deixei de lado essa partezinha que eu vou comentar agora, a partir do 29. Levítico 16, a partir do 29. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Deus diz: no dia do sacrifício para expiação ninguém trabalha. Vocês vão ficar pensando o dia todinho. Ninguém trabalha nesse dia. É dia para reflexão, para vocês ficarem o dia todinho pensando naquela imagem do cordeiro ensanguentado que vocês vão ver. E naquele dia vocês têm que afligir as vossas almas. Isso aqui é porque eu pequei. É porque eu pequei. Um crente que tem a visão da cruz, irmãos, é contrito. Ele é contrito. As lágrimas chegam logo aos seus olhos. Um crente que tem uma visão da cruz, ele é profundamente arrependido pelos seus pecados cometidos. Um que não tem a visão da cruz, só pensa em prosperidade. Se a situação é adversa, ele blasfema e resmunga. Como é que eu sirvo a Deus e não tenho nada? E pior do que isso, ele nunca vê pecado em nada. Ele nunca afligiu a alma. O que é que tem isso? O que é que tem demais? Vocês são muito exagerados, não vejo nada demais nisso não. Nada é pecado. Só aquilo que a sociedade leva para a cadeia. Ou seja, o conceito dele de pecado é o da lei humana, é o da sociedade, não é o de Deus. Na vaidade, nas outras coisas. Cadê o que é isso? Qual o pecado? Qual o problema? Não vejo problema nenhum. Essa semana eu protestei contra o aborto em sala de aula. E tinha um, entre aspas, evangélico da igreja Betesda que defendeu veementemente o aborto. Os meus alunos não cristãos estavam aceitando o meu argumento. E um evangélico, entre aspas, porque lá já não creio mais na onisciência de Deus, nem na onipotência, todo mundo já está salvo. É uma igreja que perdeu as estribeiras e saiu dos trilhos, virou uma seita. O que eu quero dizer, irmãos, é: se não tiver a visão da cruz, não vê pecado. Mas um crente que tem a visão da cruz, ele é contrito. Não, eu não vou pecar contra Deus. Se ele tiver dúvida, eu não sei se é pecado ou não, eu não vou fazer. Eu não vou me arriscar a ferir o coração de Deus. Vamos ter a visão do Calvário. Vamos ter a visão da cruz, irmãos. Você tem que voltar ao Calvário e se ajoelhar diante daquele que morreu por você. É lá que você vai encontrar a verdadeira espiritualidade. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aplica a palavra ao coração de tantos quanto a ouviram nessa noite. Que pessoas se acheguem a Cristo, ó meu Deus, reconhecendo o que Ele fez por nós lá na cruz, aceitando-o por Salvador com contrição e arrependimento. E que os crentes, ó Pai, estejam aos pés de Cristo, sempre contemplando a obra do Calvário, o grande amor de Deus, imensurável amor de Deus,
lá manifesto de uma vez para sempre. Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu pergunto, antes de prosseguirmos, há alguém aqui que ainda não é crente? Você diz: pastor, eu não sou crente, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não cheguei a Cristo de uma maneira que eu pude saber naquela hora que meus pecados foram perdoados e apagados, minha vida transformada, e a paz do céu entrou no meu coração, trazendo-me segurança de vida eterna. Mas nessa noite eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, quero entregar a Ele a minha vida. Onde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se houver alguém hoje aqui que quer tomar esta importante decisão, faça-o agora. Entrega a tua vida a Jesus, confia no que Ele fez, não confia nas tuas obras, não confia nas cerimônias religiosas porque já passaste ou pelas quais ainda hás de passar, não confia no imaginário purgatório, não confia em homens, não confia numa instituição, confia em Jesus, no seu sangue, na sua morte, na sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor. Se houver alguém hoje aqui, levante a sua mão, como eu estou fazendo, e nós iremos orar por você. Quem sabe alguém aqui desviado dos caminhos do Senhor: pastor, eu conheci, eu soube, mas eu me afastei, mas eu quero me reconciliar com Deus nessa noite. Levante a sua mão e nós também vamos orar pela tua vida.